Copa do Mundo de 1982. Seleção brasileira, comandada por Tele Santana. Essa seleção, inclusive, foi considerada a que melhor jogou, teve o futebol mais vistoso de todos os tempos. Porém, essa seleção pipocou ou a Itália, que eliminou o Brasil e foi campeã, jogou melhor? Isso vamos descobrir nessa nova edição do programa Preleção. Hoje a pauta consistirá no Brasil de 82, a Itália foi campeã, o Brasil foi eliminado e aquela geração brilhante, aquela geração maravilhosa, comandada pelo Tele Santana, ficou a ver navios, ficou sem ver nenhum título de Copa do Mundo, tanto em 82 como em 86, mas hoje a pauta é de 82 e ao meu lado, novamente, o meu amigo, o jornalista e dessa vez entusiasta do futebol brasileiro de 82, Thiagão? Sim, é uma boa seleção, né? Mas você tem umas ressalvas aí? Eu acho que foi um time que talvez... A gente vai falar daqui a pouco. A gente chega até o jogo contra a Itália. A gente remonta aí o percurso e chega até o jogo contra a Itália e um alô aí pra todo mundo que tá assistindo a gente mais uma vez. Lembrando que a gente tá gravando aqui no final de 2018. Se você estiver assistindo esse programa em 2026, em 2018 o Atlético Paranaense se chamava Atlético Paranaense e as cores predominantes eram de rubro-negro, preto e vermelho. Enfim, Thiagão... Vai saber, né? Vai saber. Enfim, Thiagão, muito se fala da Itália, muito se tem uma crítica muito forte sobre aquela Itália, falando pesado, falando que a Itália era ruim, e uma crítica mais pesada ainda, falando que o Brasil pipocou, que o Brasil foi mal escalado, que foi mal convocado. O que você tem a dizer sobre esse Brasil e sobre aquela Itália de 82? Bom, eu acho que para falar dessa impressão, né, que a Itália passava naquele momento, a gente tem que voltar para a primeira fase, né? Achei importante a gente lembrar que na primeira fase da Copa do Mundo, o Brasil, tirando a primeira partida contra a União Soviética, que era uma equipe muito forte. Que é uma equipe tradicional e teve a sua última geração nos anos 80. Justamente nessa geração. Tanto que foi vice da Euro de 88. Exatamente. Então, tinha equipes fortes ali da União Soviética, inclusive da Geórgia, né? Sim. Que ganhou do Dinamo, que ganhou do Liverpool, enfim. Então, era uma seleção muito forte, o Brasil quase estreou perdendo, só não perdeu porque a União Soviética perdeu chances claras de gol e porque no final do jogo, no final mesmo, né, nos últimos 10 minutos ali, o Brasil decidiu, o Sócrates individualmente fez um golaço empatando a partida e depois o Éder acabou virando também com outro golaço e vencendo o Dassaev, que era um super goleiro. Entretanto, isso não é parâmetro, até porque um parênteses do parênteses, em 2002 o Brasil foi campeão, foi tetracampeão, foi pentacampeão, o tetra foi em 94. O Brasil foi penta em 2002, estreou contra a Turquia. A Turquia nunca foi tradicional no futebol, uma seleção tradicional, digamos, mas que deu muito trabalho pro Brasil. Sim. E a União Soviética já era tradicional, já tinha a medalha de ouro, claro, e foi vice da Euro de 88. Já tinha a primeira Eurocopa, né? Já tinha ganho em 60 a primeira Eurocopa. Copa do Mundo é assim, cara. Que daí o Brasil, acho que a empolgação vem nos próximos jogos, né? Que aí o Brasil goleia a Nova Zelândia, vence bem a Escócia, e aí, sobretudo, a partida contra a Argentina. Aí o Brasil vence muito bem a seleção da Argentina, que era atual campeã do mundo, e aí ainda estava reforçada pelo Maradona, o Ardiles, e é um clássico. Então eu acho que aí o Brasil ter vencido daquela forma... Deu uma relaxada. Deu uma autoconfiança muito grande, né? Acho que ali... Você diria soberba ou autoconfiança? Eu acho que é autoconfiança. Que a opinião do brasileiro é dividida entre autoconfiança e soberba. Muitos dizem que o Brasil foi arrogante. Eu não acredito nisso, cara. Até porque o Brasil fez partidas complicadas, como por exemplo contra a União Soviética. Pegou a Escócia, que é uma seleção, até aquele determinado momento era uma seleção tradicional, que ia geralmente para a Copa do Mundo, depois de 98 morreu, mas até aquele momento a Escócia era tradicional, o Brasil passou fácil, a Nova Zelândia nunca foi nada, nunca vai ser nada, então passou fácil também. Aí chega na segunda fase, duas seleções gigantes. No mesmo grupo. É completamente aceitável, uma eliminação de qualquer uma das três. Claro. A Argentina era a atual campeã, a Itália já era a bicampeã, e o Brasil tava lá brigando pelo seu espaço também. Eram 3 seleções gigantes no grupo. Sim. Era o grupo da morte na segunda fase. Que aí pra entender, eu acho que porque a Itália, embora cheia de craques, sim, eu acho justo, tem que falar da primeira fase. E a primeira fase a Itália teve 3 empates. Pois é, classificou no sofrimento, quase que não classifica. Teve um jogo muito complicado com Camarões, quase que Camarões despachou a Itália. Empatou contra o Peru também. Empatou contra o Peru, e aí a outra partida foi contra a Polônia. No entanto, há uma ressalva, porque a Polônia também era outra...
A Polônia ainda é uma seleção tradicional. Sim. Não como antigamente, mas era uma seleção muito forte. Tinha o Boniek, também tinha o Lato. Então, inclusive, tanto que a Polônia foi semifinalista da Copa do Mundo. Sim. Então você não pode desmerecer uma Copa dessa, cara. Sim. Você não pode desmerecer a Itália, não, porque o Brasil perdeu para uma Itália fraca, uma Itália muito abaixo. Seleções grandes. Se você faz uma campanha ruim e depois você se recupera, é mérito seu. Sim. Agora, é de se destacar a qualidade principalmente do meio-campo brasileiro, né? Acho que o meio-campo daquela seleção, eu acho que destoava, né? O Falcão, o Cerezo, Sócrates e Zico. Eu acho que é um meio-campo que talvez um dos mais habilidosos. Tirando de 70, não vi igual, cara. Pois é, então é uma seleção muito forte. O melhor meio de campo do Brasil de todos os tempos, tirando da Copa de 70 e de 58 também, que era uma seleção muito forte, cara. Mas pode não ter vencido, pode não ter conquistado o título, mas é uma seleção memorável. Sim, você não pode tirar o mérito. Você não pode tirar o mérito da Itália também. Acho que uma curiosidade daquela seleção, que é interessante talvez para as gerações mais novas principalmente, quase todos os jogadores jogavam aqui ainda, né? Isso é uma grande A gente ainda estava aqui, tanto que a gente está aqui com o álbum da Copa do Mundo de 82 aqui na nossa frente. E se você olhar, álbum de Copa sempre tem um monte de erro, porque os caras fazem o álbum em abril, em março, e a Copa do Mundo é só em julho, mas... É o mais próximo da realidade. É o mais próximo da realidade, salvo qualquer engano. Por exemplo, no álbum de 82 o Brasil está com o símbolo errado, entrou com outro símbolo, o símbolo da Seleção Brasileira de 82 estreou aquele símbolo que tinha a taça Júlio Mineiro. A taça já não existia, né, que já tinha sido derretida. É uma homenagem. Mas a taça estava Era uma homenagem póstuma. Era uma homenagem póstuma que já tinha sido derretida, ou estava para ser derretida, eu não tenho certeza, talvez ela tenha sido derretida um pouco depois, eu não tenho certeza. Mas o Falcão já aparecia na Roma, no álbum da Copa do Mundo. O Falcão já estava como atleta da Roma. O único atleta brasileiro. É o único atleta e primeiro. É o primeiro na história dos álbuns da Copa do Mundo, o primeiro atleta brasileiro a jogar fora do Brasil e aparecer no álbum. Os outros jogadores ainda jogavam aqui. Então você tinha um meio do campo, que era do Falcão, que apesar de estar na Roma, tinha ainda uma grande identificação com o Internacional, tinha já uma passado... grande referência ainda no Brasil. Era um cara identificado com o Internacional, aí você tinha o Cerezo ainda no Atlético Mineiro, né? Fazendo, aliás, uma carreira gigante no Atlético Mineiro. Aliás, o Cerezo é a personificação do que é o volante moderno hoje. É claro que você pode julgar mas o Cerezo perdeu a bola contra a Itália e pode ser crucificado por esse lance. Mas o Cerezo, individualmente e tecnicamente, ele é um jogador espetacular, é um jogador extraordinário, tanto que ele foi... peça essencial, fundamental para aquela Sampdoria campeã do campeonato italiano e quase campeã e vice-campeão da Champions League, perdendo para o Barcelona. Então, aquele erro à parte, o Toninho Cerezo era um jogador excepcional e é a personificação daquele volante que sabe sair jogando Então, ele é a personificação naquela época, no final dos anos 70, do que é o volante moderno hoje, em 2018, 2023, sei lá. E veja, em 82, e quase campeão, só da Copa dos Campeões, né? Com a Roma, né? Não, ainda era a Copa dos Campeões, agora é Champions League, mas naquela época a gente ainda chamava de Copa dos Campeões. Se não me engano, ele foi vice com a Roma também, cara. Ele e o Falcão. Sim. Não, e o Cerezo, ele tá em 82, ele aparece no álbum da Copa do Mundo como Atlético Mineiro, e ele tava em 71 já no Atlético Mineiro, com o Tele Santana, no Atlético Mineiro, que ganha o primeiro brasileiro do Bahia, de 59, mas o primeiro campeonato brasileiro nesse formato do campeonato brasileiro. Até porque em 70 o Brasil já era tricampeão mundial e não tem como você ser tricampeão mundial e não existe um campeonato nacional, velho. Sim, pois não tem cabimento. Tem cabimento. A seleção é tricampeão mundial e só tem estadual. Não faz sentido. E pra você ir pra Libertadores, você teria que ser campeão nacional. Então em 60, quem era campeão nacional? Ninguém. Vamos eleger o Bahia. É um campeonato brasileiro que já começou a ser construído no Roberto Gomes Pedrosa, né? Sim, que na verdade veio do Rio São Paulo. Então é muito engraçado, porque a origem do Campeonato Brasileiro com essa nomenclatura, só um parênteses agora de falar de Campeonato Brasileiro, não vem da Taça Brasil, né? Ele vem do Rio São Paulo. O Robertão, como era chamado, era um campeonato, um torneio Rio São Paulo crescido. A ideia inicial era o Rio São Paulo de fato. E aí, enfim, mas aí tá o Cerezo no Atlético Mineiro, já estava há muito tempo no Atlético Mineiro. E o Bahia é o primeiro campeão brasileiro. Sim, de 59. E aí o Sócrates estava no Corinthians, né? Já estava no Corinthians, já estava desde o final dos anos 70 no Corinthians. E o Zico, não precisa falar nada, estava no Flamengo. Então você tinha jogadores jogando no campeonato nacional, no futebol brasileiro, e que formavam aquele meio campo. Isso é uma coisa que também é diferente de hoje,
porque gera no torcedor uma identificação muito maior, né? São jogadores... Aquela vontade de torcer pela seleção. Pela seleção. Por causa do seu time, por causa que você tá sempre vendo o jogador. Você tá vendo aquele jogador. Você tá vendo rodada após rodada, como adversário ou como torcedor, aquele cara entrando no campo e ou acabando com o seu time ou dando a vitória pro seu time. Eu ia falar isso, por mais que seja rival, você sabe como o cara joga e você sabe que o cara joga muito. E aí dá até aquele gosto de torcer, né? A primeira vez que você vai torcer contra o seu rival, contra o seu time. Ele joga muito, cara. Ele joga muito. E é aquela coisa de, imagina, o torcedor, sei lá, o torcedor do Palmeiras, que estava acostumado a sempre torcer contra o Sócrates, de repente era aquela chance ali do cara falar, pô, agora eu vou torcer pro Sócrates. E o Vascaíno torcer pro Zico, ou daí por diante, enfim. O gremista torcer pro Falcão. Torcer pro Falcão. Então é muito curioso. Isso não existe. Isso... Mas existia. Não, certamente tipo, o Falcão é mais pesado. Mas naquele momento ali, eu acho que o cara acabava abrindo mão e falando, não, ele tá na Roma. Não, essa é a saída. Essa é a saída pra mim, jogava na Roma. Tava na Roma. Jogava fora do Brasil, então tá bom. Agora o gremista, não, vou torcer pro Brasil porque o Falcão tá na Roma. Mas tinha o Paulo Isidoro, né? Que jogava no Grêmio. Tava jogando no Grêmio, que participando da jogada do gol do Éder. Na virada importantíssima. Foi naquela fase que ele ganhou o Mundial e o Brasileiro de forma próxima, né? 81 e 83. Então, era uma seleção muito boa. Era um meio de campo muito forte. Que até muito mais forte do que a defesa, que era uma grande defesa. Mas aí que a gente pode entrar no debate. Era uma defesa boa. Uma grandiosíssima defesa. Só que talvez um pouco técnica demais para um jogo contra a Itália. Esse debate é justo e é uma das... Eu tenho dois fatores determinantes. Na minha concepção, claro que eu não sou dono da verdade, eu não sou que nem os jornalistas esportivos hoje, que eles determinam o que é verdade e o que não é, sobre qualquer coisa, e quando o assunto é a seleção de 82, eles determinam também. Então, na minha concepção, tem dois fatores determinantes, o porquê do Brasil ser eliminado pela Itália, e um dos fatores é a defesa e a não convocação de um jogador especial. Que foi a não convocação do Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão estava no seu auge, tinha sido campeão brasileiro, titular em 79, mesmo com pouca idade. Em 82 ele já tinha uma idade mais avançada do que 79 e ele já estava sendo convocado para a seleção olímpica. E o Mauro Galvão estava no seu auge no Inter, depois foi jogar no Bangu, foi jogar no Botafogo, e aí virou o Mauro, jogou o Copa do Mundo, tanto que foi convocado pelo próprio Terém em 86, jogou 90 também com o Lazzaroni, e virou o Mauro Galvão que todo mundo conhece. Em 82 ele já estava apto a uma convocação e naquela partida, não precisava ser titular absoluto, mas naquela partida contra a Itália especificamente, era um jogador que sabia ocupar os lados da área contra um sistema da Itália que era um sistema de, digamos, um 5-3-2, porque a Itália jogava com um líbero, que era o Scirea. Então, o outro fator a não convocação do Mauro Galvão e o nó tático que o Tele Santana tomou naquela partida contra a Itália. Então o Mauro Galvão, os gols tomados, se você for ver, o Mauro Galvão, pelo menos um ou dois, mas vamos ser justos, pelo menos um gol o Mauro Galvão estaria na bola, porque ele se colocava maravilhosamente bem, tanto no começo como no fim da carreira. Parecia o mesmo Mauro Galvão no começo e no fim. Então uma das principais características do Mauro Galvão era a excelente colocação, tempo de bola. E pelo tempo de bola, o gol que o Júnior tomou na falha, não digo falha, mas que o Paulo Rossi... Falha de cobertura, uma falha de cobertura. O Paulo Rossi aparece sozinho na pequena área. Foi o primeiro gol, inclusive. Falha de cobertura, fazendo merchan para outros programas aqui. Mas aquele gol que o Paulo Rossi fez, o primeiro gol da Itália, que o Júnior não acompanhou, a falha de cobertura, merchan de novo, o Mauro Galvão estaria na bola e não tomaria o gol. Teria tirado de cabeça. São dois gols da pequena área. São dois gols da pequena área. E aí, e o terceiro gol é um absurdo. Mas o empate classificava o Brasil. Então, esses dois fatores pra mim, depois a gente vai falar mais da tática, mas o primordial é a não convocação do Mauro Galvão. O Brasil teve 3 vezes a vaga na mão, né? O Brasil jogava pelo empate, pra quem não sabe, era um grupo de três equipes, né? Era Argentina, Brasil e Itália, um triangular. O melhor do grupo iria pra semifinal. Na primeira partida, a Itália venceu por 2-1 a Argentina. Como o Brasil conseguiu a vitória contra a Argentina por 3-1... De forma fácil, porém teve um erro igual o Cerezo, só que dessa vez do Batista. O gol da Argentina vem de uma bobeira, de novo, de bola trocada na defesa brasileira, bola cruzada, aquela bola que todo zagueiro sabe... Não pode sair pelo meio. Não pode, no nosso futebol de segunda-feira a gente sabe que não pode meter uma bola daquela no meio da área. Mas enfim, falhas que acontecem, o Brasil também já devia estar relaxado nessa ocasião, ao contrário do jogo contra a Itália. Tem uma desculpa, já estava 3-0, o Brasil já estava com a vantagem
pro próximo jogo, tava no finalzinho, enfim, 3-1 pro Brasil, o Brasil vai pro último jogo jogando pelo empate. E aí, 0-0, o Brasil estava classificado. Teve um momento que ficou 1-1, a Itália fez 1-0, o Brasil empatou 1-1, o Brasil estava classificado. A Itália faz 2-1, o Brasil vai lá e faz 2-2. O Brasil estava de novo classificado pela terceira vez, e aí a Itália faz 3-2 e quase o Falcão empata, né, numa cabeçada que o Zoff salva milagrosamente com uma mão em cima da linha, mas o fato é que o Brasil teve por 3 vezes a vaga e conseguiu mesmo assim perder. E isso reforça o que a gente falou no começo do programa, que a Itália não é um time para subestimar. Não. Era um timaço. Era um Tem timaço muita gente, inclusive da mídia esportiva, vou até citar o nome, que não sabe rigorosamente nada de futebol, o Fábio Sormani, tá sempre falando asneiras, né, para não falar outra coisa, para ser mais educado, mas o Fábio Sormani tá sempre falando asneiras e outros jornalistas também, falando que a Itália era uma seleção ruim. Ruim não é. O Brasil era superior? Era. Tanto que individualmente, se você for pegar o jogo Brasil e Itália, os gols do Brasil, tanto do Sócrates como do Falcão, são jogadas individuais. São golaços, inclusive. O gol da Itália, os 3 gols da Itália do Paulo Rossi foram falhas defensivas. E os 2 gols do Brasil foram... O gol do Sócrates é um absurdo, né? Jogadas geniais. O passo do Zico. A bola que o Zico coloca Tudo bem que você pode falar, o Paulo Rossi falhou. Mas o Paulo Rossi tentou antever a jogada do Sócrates, que ele teoricamente iria cruzar, e o Sócrates mais inteligente mandou pro gol. E a gente não vê o Sócrates, né? A gente não vê o Sócrates. Exatamente. Vai saber que o Sócrates... Exatamente. Se o Sócrates não olha pra dentro da área e o Zoff já fica esperto, o Sócrates pode ter feito aquele gol, a gente não vê, né? Não tem câmera. A gente vê o Sócrates correndo de costas e o Zoff meio que saindo errado. Não, ele tentou antever a jogada. Só que pode ser que o Sócrates tenha feito algum sinal que a gente não sabe pra dentro da área e tenha botado aquela bola no canto aqui. E aí a inteligência dele. Que era um jogador. E o gol do Falcão é um absurdo. Ele leva 3 na marcação e chuta no ângulo do Zoff. Pois é. Então são 2 gols de individuais de jogadas geniais, de gênios da bola, contra 3 gols de um bom jogador, que era o Paulo Rossi, tanto que fez 6 gols na Copa, 3 no Brasil, mas de jogadas de falhas defensivas do próprio Brasil. Pois é. A culpa é do Tele? Ele não tem que ser crucificado por isso. Mas tanto taticamente, como a parte da convocação, para mim, a não convocação do Mauro Galvão, foram fundamentais para essa eliminação diante da Itália. Mas se você for ver, a Itália, nessa segunda fase, a primeira fase tanto tropeçou em 3 empates, mas em 94 também a Itália começou mal e depois chegou até a final, uma seleção que tinha Roberto Baggio, Maldini, Baresi. Mas em 82 começou mal, 3 empates, mas aí depois na segunda fase pegou campeões do mundo, pegou o Brasil, que já era tri, pegou a Argentina também, e depois pegou na semifinal, pegou a Polônia, que a Polônia não é uma seleção tradicional, tinha a Boniek, tinha o Lato, e na final a Alemanha. Então você não pode desmerecer isso. Claro. Em 94 a Itália estreou perdendo pra Irlanda, né? Então... Gol do Aldridge. Pois é. Quem é Aldridge? Vou fazer um programa em homenagem ao Aldridge. Inclusive, por onde anda Aldridge? Eu acho que teve uma corrida que o piloto irlandês Irvine correu estampado no seu carro, Irlanda 1, Itália 0. Detalhe que ele corria pela Ferrari, eu acho. Momento Alpujan, provocações. Mas é isso. E aí o Brasil acaba perdendo a vaga de uma forma completamente inesperada. Esse oba-oba de que o Brasil era a melhor seleção. Só que se você for analisar os jogadores da Itália, o Scirea, Conte, era um time muito forte. O Graziano, Antonioli jogava muito, é um meio de campo clássico da Fiorentina. Pois é, o Bergomi, lateral, histórico. Um dos maiores ídolos da Fiorentina era o Antonioli, ele jogava demais, ele era dono do meio, o Graziani também. Pô, era uma seleção boa. Se você comparar com a seleção de 2006, que a Itália foi campeã de novo, é muito próximo, é muito parelho. Tardelli era um time muito forte. Era um time de jogadores de Juventus, da Inter, da Roma. E que curioso, né? Era um Brasil e Itália, veja você. Com jogadores italianos que jogam na Itália e com jogadores brasileiros que jogavam no Brasil. Isso parece uma coisa tão óbvia e é uma coisa que talvez a gente não veja. Não sei você que vai estar assistindo em 2026, que já não sabe mais se o Atlético Paranaense que é rubro-negro. Esperamos que continue sendo, mas eu não sei se você vai ver um Brasil e Itália. Aliás, que veja a Copa do Mundo, pelo menos, porque vem aí a Copa do Mundo do Catar, disputada em novembro, com 99 seleções, que a gente já não sabe mais como é que vai ser, mas enfim, voltando para 82, certamente é uma das grandes seleções da história, não só do Brasil, como da história das Copas. Você diz, das melhores, do futebol mais vistoso. Eu acho que sim, cara, porque se você for comparar a 90 não encaixou. Tinha uma seleção de nome, mas era só... Cada jogador era uma seleção própria, né, do Brasil. O Romário tava na fase de brigar com todo mundo. Não jogou, né? Machucado. Renato Gaúcho também quase não jogou.
Tinha o Valdo lá sozinho no meio de campo. 86 foi um eco de 82, mas não foi nem sombra do que foi 82. Exatamente. A de 86 era a geração de 82 já envelhecida. Embora aí vale uma outra coisa. A gente falou do Mauro Galvão, um outro jogador que não jogou em 82 e que se joga, embora o Serginho seja um grande centroavante, é o Careca. Nossa! Essa você matou a pau. Eu ia falar mas o Dinamite foi convocado. O Dinamite foi convocado, mas o Careca... O Careca já comia a bola. O Careca já era campeão com o Guarani. Mesma coisa, o Mauro Galvão em 79 com o Inter e o Careca em 78 com o Guarani, cara. Pois é. Então faltou o Careca, perfeito. Mas o Careca estava machucado, então aí... Tava machucado? Então entra nessa... Você falou ele? Não, eu falei porque ele deveria ter jogado, mas não jogou. Ele estava machucado. Não, tudo bem. Mas se o Careca vai para a Copa do Mundo, o Serginho foi convocado porque o Careca estava machucado. Se faltou o Careca machucado, poderia ter chamado o Reinaldo, pô. O Reinaldo também não foi convocado, foi convocado de Disseu, né? Goleador era outro nato. atacante. Goleador nato. E eu lembrei, você estava falando do Mauro Galvão, eu lembrei de uma coisa, que tem um zagueiro, na falta do Mauro Galvão, que eu concordo que era o ideal, tinha um cara no banco de reserva, não sei nem se estava no banco nessa partida, mas estava entre os 23, que era o Juninho. O Juninho Fonseca. O Juninho, que naquela ocasião estava na Ponte Preta, que inclusive o Juninho nasceu em Olímpia. Cidade do seu Walter Cassis, meu avô. Grande Olímpia do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, onde já jogou Tereza Breda. Onde já jogou viola. Jogou Tereza Breda. Pois é, e o Juninho tava no banco. Talvez o Juninho, o estilo de jogo do Juninho, um pouco mais forte, um pouco mais duro. Um pouco mais italiano, né? Um pouco mais italiano. Futebol forte, encorpado. Talvez tivesse sido melhor no lugar do Luizinho. Que era mais clássico. Que era mais claro. Talvez Oscar e Juninho, dentro do que tinha ali, fosse uma zaga mais apta a enfrentar essa seleção da Itália do jeito que a Itália estava vindo. E uma outra coisa, agora, como eu me recordo que a gente assistiu junto, Brasil e Bélgica, inclusive no boteco da esquina aqui da minha rua, eu acho importante falar sobre a questão tática, né? Como o Tite perdeu aquele jogo taticamente, porque a Bélgica soube inverter e a Itália também, né? É que, como a gente já tinha conversado, naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, uma tarde fatídica de Brasil e Bélgica, não tão fatídica quanto o 7-1, mas foi fatídica também. Afinal, a gente perdeu para a poderosa Bélgica, a sempre boa geração Bélgica. Então, a Bélgica jogou sem a bola e com a bola. Foi mal. Belga. E a sempre ótima geração da Bélgica, ou geração belga. Então, o treinador espanhol lá, o Martínez, que treinou a seleção da Bélgica, ele escalou o time e tinha duas vertentes. Jogava sem a bola e com a bola. A escalação da planta ali, do plantel, o Tite se baseou sem a bola. Mas com a bola, a Bélgica jogava de uma forma. Sem a bola, era um 3-5-2 mais fechado. Com a bola, invertia e virava um 4-3-3. Então, o Tite armou para jogar pelas pontas e a Bélgica com a bola jogava pelo meio. Tanto que, quando o Brasil estava aberto, a Bélgica afunilava e fez os dois gols no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo. E aí o Brasil e Itália. E aí no segundo tempo o Tite viu, o Tite inteligente como ele enxergou, o Brasil melhorou, mas já estava perdido o jogo, só fez um gol com o Renato Augusto, enfim. Já Brasil e Itália, eu não entendi o que ele fez, porque o Éder Aleixo é um ponta esquerda de origem, de ofício. Ele sempre jogou de ponta esquerda e no final da carreira foi jogar de segundo atacante. Mas ele sempre jogou pelos lados do campo. Quando você escala um ponta, naturalmente você vai escalar um outro ponta. Naturalmente você vai jogar no esquema 4-3-3 ou 3-4-3. Enfim, sempre com 3 atacantes. Ou hoje, que o pessoal tá na moda de falar 4-1, 4-1, e aí você tem os 2 pontas e os 2 meias e um cara lá, um centroavante avançado lá, sozinho, sem receber bola, sem receber nada. Voltando com a sorte, com o vento. E voltando para marcar ainda, né? Mas então, eu não entendi se o Tele escalou o time num 4-5-1 ou num 4-4-2 com o Serginho Chulapa avançado de centroavante, lá camisa 9, e um ponta. Então eu não entendi muito bem. Eu acho que foi um 4-5-1, para não falar que foi um 4-4-2 com um ponta e um atacante, porque não faz sentido. Sim. E nessa proposta, o Berzotти, ele escalou a Itália num falso 3-5-2, mas que na verdade era um 5-3-2. Porque você tinha um fixo, que era o Chireia, e ele ficava lá plantado. E aí você tinha os 2 outros zagueiros, que poderia virar um líbero e compor o 3-5-2, ou recompor e virar um 5-3-2. Então foi nessa proposta que a Itália povoou o meio, o sistema defensivo para o meio,
sistema defensivo pro meio, a Itália ficou povoada, o Brasil não conseguia furar esse bloqueio, e foi nessa proposta que sobrou o Graziani, que sobrou o Antonioli, e o Paulo Rossi lá, avançado sozinho lá, recebeu as bolas, nos cruzamentos milimétricos, como foi o primeiro gol, e nas falhas individuais da defesa brasileira. Sim, então isso, na minha concepção, faltou um Mauro Galvão, que era um jogador que se colocava muito bem, tinha um tempo de bola muito bom, e também faltou um sistema tático melhor contra a Itália, porque a Argentina era aquela geração atual campeã do mundo, mas já era uma geração envelhecida, o Maradona estava na sua primeira Copa, deveria ter ido para 78, não foi convocado, enfim, o Menotti não levou ele, mas era a primeira Copa do Maradona. O Maradona à parte, o Ardili já estava no final de carreira, já era uma seleção mais envelhecida. Então, o Brasil passou, mas a Argentina é sempre a Argentina. O Brasil passou pela Argentina e contra a Itália merecia uma atenção melhor, porque a Itália já estava num período de ostracismo, pelo menos na seleção, né? Desde os anos 30, assim, venceu uma Copa, e aí foi vencer aí em 82, então merecia uma atenção melhor, porque a Itália estava na gana de vencer e teve uma seleção, uma geração muito boa. Pois é, eu acho que aí a gente fecha, né, essa análise da Copa do Mundo de 82, eu acho que com a baita análise do senhor Lucas aqui, e porque aí você destrinchou taticamente essa partida e talvez isso explique por que a seleção brasileira perdeu. Agora e essa camisa do Goiás aí? É uma homenagem ao Goiás que está de volta à Série A do brasileiro. De 2019, o programa está sendo gravado no final de 18 e o Goiás conseguiu seu acesso. 18 aquele ano que o Atlético Paranaense era rubro-negro. Esperamos que ainda seja em 2034 aí. Mas, Thiagão, a nossa análise, só o último gancho aí da Copa do Mundo de 82, a Itália ainda tirou a Polônia na semi e foi campeã diante da Alemanha, de Littbarski e tudo mais. Essa análise não é uma análise que comprova a verdade absoluta. Claro que não. Uma análise nossa do que a gente vive, do que a gente vê o futebol. Nós que não éramos... Eu era nascido, mas tinha 3 meses, certamente não estava acompanhando a partida. E você não era nem nascido. Então... Só que é o seguinte, muitos especialistas de futebol, eles falam daquela seleção com desdém. Eles falam sem saber o mínimo do que é futebol, do que é tática, do que qualquer coisa. Eles falam o que vem na cabeça de fofoca. Sem ter tido oportunidade de ver o jogo completo, que hoje em dia tem até no YouTube. Se, por exemplo, alguém fala pro Jorge Nicola que a seleção de 82 jogou porque perdeu porque tava todo mundo brigado, ele vai fazer a fofoca dele. Vai fazer o jornalismo fofoca. Então, muitos especialistas hoje que estão na mídia tratam esse Brasil com desdém, e não é para tratar com desdém, é para enaltecer o futebol bonito que era, porém compreender que talvez tenha acontecido para ter perdido. É muito difícil tratar o futebol com muitos brasileiros, porque o brasileiro ele quer vencer a qualquer custo. A seleção de 94 era muito inferior à seleção de 82 e ganhou. A seleção de 2002 tinha um excelente time titular. Reposição era bem comum. E mesmo assim, Polga, o Kleber. E mesmo assim ganhou. E ganhou. Porque muitos jogadores decidiram determinadas partidas. O Rivaldo contra a Bélgica, o Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Mesmo assim, o individual ali de um ou outro acabou contando. Exatamente. Mas são poucos momentos na história onde a melhor seleção, a seleção apontada com a melhor seleção, que joga futebol mais vistoso, acaba levando o título. Aí a gente pode colocar talvez 58, embora o Brasil não tenha entrado como favorito, muito pelo contrário. E 70. Foi a grande surpresa. A 70 é a grande... 70 sim. Agora, 74 a Holanda perdeu, 54 a Hungria perdeu. A Hungria perdeu. Então, sabe, o Brasil de 82 perdeu. A Argentina 90 era a melhor seleção. E quem diz que tem que ganhar para ser o melhor? A Copa do Mundo é um torneio curto, de um mês. O mata-mata ali, que você perde um jogo, de repente você toma 2 gols, não tem mais como recuperar. Então, são muitos fatores, né? Que a Argentina de 90, por exemplo, foi um time totalmente capenga a Copa do Mundo inteiro. E ainda no mata-mata, quando afunilou, chegou. E talvez na semifinal tenha eliminado o melhor time, que não foi uma Copa bonita de se ver, mas talvez o melhor time por causa da defesa que era muito forte e o Schillaci estava fazendo gol. Roberto Baggio também estava no auge. Então a Itália em 90 talvez fosse a melhor equipe e perdeu jogando em casa. O Maradona botou o Canidia, o Canidia fez o gol. E curiosamente os dois jogavam na Itália, mas isso é tema talvez para um próximo ou um dos próximos
pré-eleição, falar sobre a Copa de 90 ou a Argentina de 90, que é muito curioso. Então é essa ressalva que eu queria fazer, porque não é para tratar com desdém a 82. Não é que o Brasil pipocou, não é que o Brasil amarelou. O Brasil perdeu para uma seleção gigante, que soube, dentro da sua proposta, vencer a melhor seleção, a que jogava melhor. E cheio de craque, né? A Itália era cheia de craque. Taticamente a Itália foi superior. Tecnicamente, individualmente, a Itália era cheia de craque, mas individualmente o meio de campo do Brasil era soberano. Absurdo, como a gente abriu o programa falando. Você citou no começo. Essa linha aqui no álbum, só no álbum da Copa do Mundo aqui, que você tá vendo na sua tela agora aqui, que nosso André, nosso diretor de arte, vai dar uma mais, tá focando agora, tem Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico na mesma linha. Pega um álbum da Copa do Mundo aí, qualquer. Você vai ver Cleberson, Belletti, você vai ver Márcio Santos. Você pode até ter seleções que tenham grandes... Mas olha essa sequência venceram, beleza, mas você não pode tratar uma seleção que jogava muito bonito com desdém. Você tem que enaltecer a Itália, que soube, dentro da sua proposta, vencer o Brasil onde ela conseguiu, onde ela poderia conseguir, que foi na tática. Na tática venceu. É isso. E merece aplausos. Não é pra falar que o Brasil, porque o Brasil perdeu num pré. Não! O Brasil que perdeu e que não presta, aquela do 7-1, foi uma seleção muito ruim, convocada, uma seleção que não tinha padrão de jogo, que foi levando pelas coxas e perdendo a semifinal de forma ridícula. Esse Brasil você não pode respeitar. Sim. Essa seleção de 2014, não a seleção no contexto. Mas um Brasil de 82 que jogava bonito, perdeu para uma seleção gigante, que soube vencer o Brasil, onde era a única falha do Brasil era nos termos táticos, e a Itália foi lá e venceu nos termos táticos. É isso. Mas antes de encerrar o programa, eu faço um apelo ao meu amigo jornalista. E você se considera um entusiasta da seleção de 82? Eu acho que a seleção de 82 é uma seleção muito bonita de se ver. Então, entusiasta da seleção de 82, eu gostaria de fazer um apelo para a Revista Pelota, que eu faço parte, mas que a ideia é toda dele. Não, a Revista Pelota, a ideia é de todo mundo, a ideia é da Mariana, que fez comigo a revista. Revista Pelota, tá aqui a Revista Pelota, que nosso André aí, nosso diretor de arte, mais uma vez, está colocando na tela. O que consiste na Revista Pelota? A Revista Pelota, a gente fala do Atlanta, de Ficha Crespo. Qual que é a proposta da revista? A revista tenta falar de futebol de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que esse jornalismo que você estava criticando agora, não que a gente também tenha... Não que seja jornalismo também. Não que seja uma coisa também incrível, mas a revista é linda, e porque não fui eu que fiz a diagramação, porque eu não sei fazer diagramação, mas a revista realmente fica aí a dica, quem quiser, Revista Pelota no Facebook, no Instagram, é só mandar mensagem, a gente dá um jeito de chegar na sua mão, Revista Pelota. Até porque o jornalismo de hoje, não só o jornalismo esportivo, mas o jornalismo de forma geral não é mais jornalismo, né? Tipo, é um grande clickbait para vender qualquer coisa e ganhar dinheiro. Pois é, e tem o texto do Lucas também, né? Você tá ali eu faço parte, mas minimamente. Aquele jogaço de Cruzeiro 5, Internacional 4 na Libertadores de 76, que talvez também seja um outro pré-eleição, deixa aí grandes embates entre brasileiros. Jogos eternos. Vamos ressuscitar esse quadro que tá morto. Jogos eternos, vamos fazer. Jogos entre brasileiros na Libertadores, falando do primeiro, Botafogo e Santos, mas enfim, aí é outra história. Em 76, o Cruzeiro foi campeão e foi o primeiro brasileiro pós-Pelé a vencer a Libertadores. Mas é isso aí, Thiagão, ficamos por aqui. Mais uma edição. Extraordinário dessa vez. Dessa vez não. Uma edição urgente. Emergencial. Uma edição urgente sobre o Brasil de 82, sobre a Itália de 82. E antes de me despedir, eu faço uma homenagem ao Goiás Esporte Clube, que está de volta à primeira divisão. Possivelmente o CSA voltará ou não, mas hoje, especialmente hoje, o Goiás subiu e os outros ficam para a semana que vem, mas eu não sei se vai subir ou não. Hoje o Goiás subiu, então minha homenagem ao Goiás e a minha camisa do Goiás aqui, que estampa esse programa brilhante sobre o Brasil, a Itália, a Copa de 82 e a Nova Zelândia, que se foda, né? Nova Zelândia. O Brasil goleou a Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi trucidada pelo Brasil. Foi o melhor jogo do Brasil na Copa de 82. Né? É isso aí, ficamos por aí e até o próximo programa. È finita, l'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante, la più bella, che cancella ogni dubbio
sulla efficienza di questa nostra formazione.